Prezados amigos e irmãos, quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é: a falsa comunhão sugere perdição. E o texto básico está em 1 João 1, 5 a 7. E diz assim: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Red Marcher afirma que Deus é luz por natureza. E isto é uma referência ao caráter de Deus, totalmente isento de qualquer tipo de pecado ou de mal. Por isso, aquele que quiser ter comunhão com ele deve pautar a vida por pureza, justiça e verdade. Deus é santo, totalmente isento de qualquer tipo de mal ou pecado. Se alguém disser que tem comunhão com um ser absolutamente santo e andar envolvido em práticas pecaminosas, está mentindo. João retira a máscara destes, que falam, mas não vivem. Estes falsos, por não terem comunhão verdadeira, não usufruem da purificação do pecado pelo sangue de Jesus e não desfrutam da alegria verdadeira. Se é verdade que luz é símbolo da santidade, da verdade e da vida, e que as trevas são símbolos do pecado, da mentira e da morte, João retirou a máscara daquele que afirmava ter comunhão com Jesus, mas que vivia em trevas. Muitos vivem em confraternização com os redimidos, pensando que estão em comunhão, mas são hipócritas, mascarados, sem a remissão do sangue e perdidos. Segundo o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, há uma grande diferença entre confraternização e comunhão. Se comunhão é ter em comum, como pode alguém que está em trevas ter comunhão com quem é luz? Se o Dr. Russell Shedd está certo que luz significa santidade, integridade absoluta, os impuros e corrompidos mentem quanto à comunhão com Deus. Estes que andam em trevas podem até se banquetear juntos com os redimidos por Jesus, como disse Pedro, sem contudo ter comunhão com eles. Podem participar do mesmo banquete, mas na verdade são manchas e são dissimulados. Pedro disse: eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco. 1 Pedro 2,13. Deus não mantém comunhão ou relação celestial com as almas ímpias. Não há verdade na confissão delas. Sua prática mostra sua tolice e falsidade. No verso 12 do livro de Judas, o meio-irmão de Jesus, é confirmada a possibilidade de uma enganosa comunhão. Judas diz: eles são rochas ocultas e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco, sem escrúpulos. É verdade. Eles participam das refeições e dos banquetes, mas não têm comunhão. Não participam do amor mútuo, e Jesus não os conhece, pois somente o andar na luz é a demonstração do caráter de Deus, segundo Dr. Shedd. O que constrói a comunhão, segundo João, é a purificação no sangue de Jesus. Isso é fruto da fé na obra redentora do Filho de Deus. Sim, é a fé que leva à regeneração e que torna o crente uma nova criação em Cristo Jesus, para a prática das boas obras e para o andar em luz. Os que vivem em trevas estão muito longe dessa regeneração e longe dessa comunhão no sangue de Jesus. Como disse William Barclay, citado por Hernandes Dias Lopes, o caráter de uma pessoa estará determinado necessariamente pelo caráter do Deus a quem adora. Se é certo que a morte de Jesus sela a morte do crente para o pecado, então como pode um regenerado ainda viver nas trevas? É certo que o crente recebe, como disse Paulo, da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça, para reinar em vida, por meio de Jesus. Por isso, como pode ainda viver e andar nas trevas? Este estilo de vida impede a comunhão com Deus e com seus filhos, visto que a afirmação de que Deus é luz é uma afirmação da perfeição moral absoluta de Deus, que é santo e puro. Não há mácula em seu caráter, ele é imaculado. Ele é puríssimo em seu ser, em suas palavras e em suas obras. Aquele que se tornou nova criatura, pela redenção que há no sangue de Jesus, não está mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. Como então pode viver dominado pelo pecado e mergulhado na prática das obras das trevas? Se o crente não está mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, como disse Paulo, devido à conformação com a morte de Cristo, como pode ainda viver dominado pelo pecado e na prática das obras das trevas? Conforme afirmou Francis Davison, é hipocrisia afirmar que somos de Deus e ao mesmo tempo viver como o nosso desejo impõe.
Cristo porá a hipocrisia a descoberto e julgará tal dissimulação. Paulo afirmou que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Estes certamente haverão de espelhar a natureza santa de Deus, pois o Espírito de Deus só pode guiá-los na direção das virtudes de Deus. Este poderoso Espírito Santo habita no crente, guiará o crente e também produzirá a nova vida no crente. A Bíblia diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. É sobre essa milagrosa e poderosa transformação que o apóstolo Paulo se referiu no belíssimo texto de 2 Coríntios 3:18, afirmando que, pelo poder do Espírito de Deus, o crente vai sendo transformado, sempre para melhor, na direção da glória de Deus. A Bíblia diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Como afirmou Werner de Boer, assim como é intrinsecamente impossível que na luz haja simultaneamente trevas, assim a permanência em Jesus e o estar abrigado em Deus é inconciliável com qualquer pecado. Dentre as grandes afirmações de Jesus, ele deixou claro que todo aquele que viesse a ele para beber de sua água nunca mais teria sede. Pelo contrário, disse Jesus, teria nele uma fonte dentro de si, que jorraria para a vida eterna. Esta água é uma referência ao Espírito Santo, que o crente receberia ao se converter, para produzir o fruto do Espírito, que leva a uma nova e surpreendente vida em Deus. A Bíblia diz: mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. João 4:13. Não há como alguém ter comunhão com Deus, pelo sangue de Jesus, e permanecer nas trevas do pecado. Os que são do pecado odeiam a luz e não se aproximam dela, pois esta revela a verdadeira realidade daquele que está separado da comunhão com Deus. A Bíblia diz: porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. João 3:20. Os que são da comunhão com Deus, como disse João, têm a divina semente, têm a unção que vem do alto, têm a fé que vence o mundo, têm o Pai e o Filho. Este ama a Deus e aos irmãos, e também sabe que tem a vida eterna, porque creu em Jesus. Todos estes benefícios são frutos da redenção do sangue de Jesus. Por isso, aqueles que não partilham da redenção do sangue de Jesus, não partilham da comunhão com os que andam na luz. Isso nos permite concluir que o andar nas trevas, além de impedir a comunhão, favorece os partidarismos, as desavenças, a traição, a inveja, o orgulho, a ostentação, as contendas no seio das igrejas, além de patrocinar todas as obras da carne. Paulo disse: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Só o andar na luz, fruto da purificação pelo sangue de Jesus, permite a real e verdadeira comunhão com os irmãos e com Deus. Quanto a estes que dizem ter comunhão com Deus, mas andam nas trevas, são os mascarados e dissimulados, que nada têm da purificação no sangue de Jesus e não fazem parte da membresia regenerada, como disse o pastor Alan Amorim. Estes não resistem mascarados diante do texto de João. Suas máscaras são retiradas. Por isso, vale lembrar do questionamento de Werner de Boer. Ele disse: examine pessoalmente sua vida. Porventura sua vida de fato acontece na luz? Ou será ela determinada por forças e poderes sombrios em determinadas áreas? É verdade, amigo. Devemos concordar que andar na luz significa refletir a perfeição de Deus. Verso 5. Essa perfeição refletida é na esfera humana e inclui tanto a doutrina correta, que é a verdade, como a pureza moral, que é a santidade. Que Deus nos ajude a vivermos o que realmente somos. Nós somos filhos da luz. Amém.